Fez bem o Vila Nova em emprestar o jogador? Foi uma ação inteligente da diretoria do Vila, se considerarmos que o menino não é lá boa bisca fora dos gramados, ele é meio complicado fora dos gramados, passou até por um episódio lá no Rio de Janeiro, né? Que ele teria brigado com uma mulher, teria agredido uma mulher perto do marido dela, um negócio assim, rolou uma manchete aí do menino Pajé. Ney Ladeira, fez bem a diretoria do Vila Nova em tentar ganhar um dinheirinho agora, nessa altura, com 20 anos de idade, do Gustavo Pajé? Ô Paulo, eu acredito que essa saída, né, essa atitude tomada por parte do Vila Nova foi exatamente para tentar dar uma preservada, né, no jogador em relação ao que aconteceu alguma semana atrás, acho que foi semana passada, se não estiver equivocado, né? Então acho que foi por isso que ele saiu. Se não tivesse acontecido, eu não acredito que o Pajé seria emprestado, né, lá para o Chipre, né, que o futebol tem nada a ver, né? O Pajé não vai acrescentar nada na carreira dele. Então acho que foi mais ou menos por isso. Agora, só para informar direitinho, né, os idiomas são o grego e o turco, mas também a população fala o inglês. Se você quiser ir, Paulo, se tiver um inglês fluente, você pode ir também, que não vai ter problema nenhum lá no Chipre. Perfeito. Muito obrigado. Rádio é informação. Tim, a diretoria do Vila agiu com inteligência, se considerarmos que o jogador, que é bom de bola, que joga bem e que chamou a atenção de todos nós nesta última temporada, inclusive fazendo gols bonitos, se considerarmos que o moleque não é boa bisca fora do gramado, é problemático? Essa questão de fora dos gramados, a informação que temos, que ele precisa melhorar. Teve esse episódio aí, que ainda vai ser investigado, né? Imagino eu que não tem como você já acusar o garoto dele ter feito ou não, tem que esperar a investigação, é uma situação mais policial. Essa é em relação ao empréstimo dele. O Igor trouxe aí que é só 6 meses de contrato, é um contrato curto. E ainda mais por ser 6 meses e a gente não tem informação de questão de valores, Paulo, eu não imagino que entrou valor significativo, não. Não acredito. Daqui a pouco a diretoria pode colocar aí, ser transparente em relação a quanto que foi, se houve uma negociação se envolvendo valor financeiro nesse empréstimo do Pajé. Tecnicamente falando, eu esperava que ele ficasse, porque ele não está indo para o mercado grande, ele não está indo para um futebol grande, ele não está indo para um time de expressão onde ele poderia ali se destacar, trazer uma questão financeira ainda maior para o Vila Nova. Então eu vejo que essa situação, tudo leva a crer, pelo menos na minha visão, que essa situação de extracampo dele pesou nesse empréstimo. Vai mandar ele para lá para ver se ele volta um pouco melhor dessa questão extracampo, porque até tecnicamente falando é bom jogador. 6 meses, né? 6 meses, é um empréstimo muito curto, né? É um empréstimo muito curto, é um tempo muito curto, até o final da temporada europeia ali, né? No meio do ano, aí ele já deve voltar para o Vila Nova, ou se ele se destacar, e tomara que ele se destaque nesses 6 meses, mas é um tempo muito curto, para que ele tenha uma negociação definitiva, aí sim entraria um valor significativo para o Vila Nova, mas eu não acredito não, eu acredito que foi mais para dar uma situação assim, para ele ver se ele melhora como atleta, como profissional, para que ele volte realmente com a cabeça de atleta profissional, porque talento ele tem, tá precisando pôr em prática essa questão do extracampo dele, que a gente vê que tem sido problemático. Do juízo, né? Justamente. Ver se ele cria juízo. É 50%, né? O valor pro Vila Nova. Se negociar, né? Não? Ele é todo do Vila, né? É todo do Vila. Só foi um empréstimo simples. Um tá. empréstimo de 6 meses. Jogou, aí o Vila não tem, pelo menos não passou que tem valor estipulado já, não tem nada. A Center Pisos é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Tem ofertas bombásticas e está sorteando uma moto 0 km. A Center Pisos está na GO 040, no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada. Nivaldo Carvalho, você que fez um comentário hoje no quadro Direto ao Assunto
e você tirou um bom tempo para falar sobre o menino, sobre o Gustavo Pajé, e eu percebi que você gosta do futebol dele, né? Você, inclusive você falou que o menino que ele tem tudo para se tornar até rico, se tiver juízo, foi tema do seu comentário. O que você achou do empréstimo neste momento do que o Vila Nova fez do Gustavo Pajé para o futebol do Chipre? Assim, no osso, uma porcaria, certo? Mas a gente não tem informação nenhuma em termos de detalhes, né? De qual valor, o que foi, como é que é isso, quanta grana que entra imediatamente para o Vila Nova. Quem sabe é muito dinheiro, aí compensa, né? Mas a transação em si, o que leva um jogador que atua na segunda divisão do futebol brasileiro, que é uma competição muito boa, uma competição que dá uma grande visibilidade, não é uma ótima visibilidade, mas é uma grande visibilidade, para ir para um time do Chipre, que é uma desgraça. É um time de 1900, que foi fundado em 1930, ganhou um título até hoje, nacional, participa de competições europeias, mas é porque tem que participar, entende? Não é que eu conquisto o direito, não. Participa, vai lá, é que é trem. É igual assim, eu não estou falando do Estado, que de repente, você está com desgrama. Não estou, não. É igual um time, assim, do interior do Acre participar da Copa do Brasil contra os grandes de São Paulo, entende? Desse jeito. Estou falando de poderio, não estou falando de Estado contra as pessoas de forma alguma, estou falando disso. É a mesma coisa. Saber a economia de lá, né? O que rola? A expressão do futebol é isso que você falou. Não uma tem... bosta, é uma ilha. Não, saber a renda per capita, precisa saber o que eles pagam, de repente... Não, mas pro futebol, Paulo, a gente tá falando futebol. O futebol lá praticamente inexistente. Só tem um papo. Não tem expressão. Porque o Davi Luiz tá lá só. E o Davi Luiz, você sabe por que foi pra lá, né? Por quê? Mas porque fez o rolo aqui, ué. Você tá cansado de saber, fofão. A renda per capita é aproximadamente 38 mil dólares, certo? O PIB per capita 60 mil dólares. Não é um país paupérrimo, mas de futebol é uma porcaria. Ver quanto que vai ganhar o jogador, de repente, que parece que ele ficou contente de ter ido, né? Você tem essa informação? Não tem? Com certeza, Pois é, pra então- ele ir tem que ser um salário maior. Então, senão ele nós iria. não temos... a única informação que a gente tem é que o Pajé do Vila Nova foi emprestado para esse Ares Limassol. Ares Limassol. Ares Limassol do Chipre. Só isso. Então a gente tem que comentar em cima disso. O jogador sofre um processo de depreciação, porque vai para um futebol que é nada, certo? Porque se ele vai, por exemplo, um futebol da Turquia, que não é lá essas coisas, mas pelo menos tem um pouco mais de visibilidade, vai lá. Você já viu, o jogador está super valorizado porque jogou no Chipre? Não tem jeito aí. Então, eu acho que aí é achômetro, que a direção do Vila está tentando dar uma acalmada no Pajé, e aí eu acho que age corretamente, porque é um garoto que tem um potencial gigantesco para jogar futebol. Ele precisa ter calma, entender que fama é fama. A fama não muda o ser humano, certo? O ser humano continua sendo ser humano do mesmo jeito. Do mesmo jeito que morre o anônimo, morre o famoso. Do mesmo jeito que morreu o mendigo, morreu o Silvio Santos, certo? Então, é bobagem a pessoa achar, sou isso, sou gostosão. Vai é igual a caixinha de dados, né? O jogo de dados. Terminou o jogo, todo mundo volta para a mesa, caixinha. É a maior bobagem isso aí. Então o Pajé, ele precisa entender isso, e o empresário dele precisa ajudá-lo. Eu acho que o empresário ele não pode ficar só envolvido na questão de dinheiro que ele pode ganhar com a figura, tem que ajudar também, orientando. O Vila não pode ficar cuidando disso sempre,
Porque o Vila tem outras coisas para fazer, o empresário dele é que tem que fazer isso por ele. Eu acho que, do ponto de vista técnico, isso aí é um horror pro jogador. Ele vai ficar até o mês de maio lá. Não vai acrescentar nada para ele, tecnicamente falando. O que ele vai aprender jogando o campeonato do Chipre, meu Deus do céu? Pois é. Oriundo das categorias de base do Atlético do Paraná, Gustavo Pajé veio para o Vila Nova e fez um bom campeonato brasileiro. Arremata o tema aí, Ney Ladeira, por gentileza. Você acha que o Vila fez bem? A diretoria do Vila acertou em liberar o menino que chamou a atenção de todos? Eu já até fiz esse comentário, Paulo, em relação ao Pajé, é exatamente isso. O Vila Nova fez essa transferência, né? Liberou o Pajé para jogar no Chipre, porque teve o que aconteceu, né? Na semana passada, lá no Rio de Janeiro, né? Então é um preço que ele está pagando. E obviamente que, como disse o Tim, né? E a gente tem ouvido isso também, tem um processo, né? E vamos ver o que vai acontecer. A diretoria agiu rapidamente, né? Para tirar o jogador aqui do Brasil, emprestando lá para o Chipre, né? Tecnicamente, para o Pajé foi péssimo, mas muito ruim. Está pagando um preço, né, Paulo? Pela falta de responsabilidade, falta de um pouquinho mais de cabeça, né? Porque tem o jogador, principalmente quando está começando, é problemático, né? Principalmente se não tiver uma boa estrutura familiar, o jogador acaba se perdendo. Foi o caso do Pajé.